Fala, minha galera do Spotify, fala, minha galera do YouTube, podcast do Professor Alan Vinícius, podcast 100% focado em aumento de produtividade e em aumento de performance nos estudos para concursos públicos. Eu sou o prof. Alan Vinícius, Master Coach e especialista em produtividade estudantil e comportamento dos estudantes. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo extremamente importante trazido da filosofia estoica, trazida do estoicismo, que é algo chamado de controle. Mas antes de adentrarmos a temática do podcast de hoje, a temática do episódio de hoje, é fundamental que, se você está no Spotify, você já siga o podcast do Professor Alan, ative as notificações e já deixe as 5 estrelas se tiver numa página de avaliação. Mas haja, lembre-se, ação cura, inação adoece. Ah, professor, e se eu não gostar do podcast no final, você descurte, porque assim você agiu 2 vezes, tá? Ação. Se você está no YouTube, curta esse episódio, se inscreva no canal e ative as notificações. Lembrando que todo santo dia, de segunda a sexta-feira, às 6h06 da manhã, nós teremos um episódio novo. Sempre nós temos por aqui um episódio novo. E seguindo essa linha da filosofia estoica, o que que a gente estabelece? O que que a filosofia ela traz? Sobretudo, foque a sua atenção no que está no seu controle. Porque o que que ocorre quando a gente traz este ponto? É extremamente importante de você enxergar que existem fatores na sua preparação, trazendo ah, as diretrizes da filosofia aqui para a nossa realidade estudantil, que não estão no seu controle. Por exemplo, quanto o seu concorrente está preparado? Está no seu controle? Note que é algo que está fora de você. Qual o nível que estará a prova de um grande concurso? Na semana que eu estou gravando esse podcast, nós estamos a poucos dias da realização de uma grande prova. Então a pergunta é: você controla se a prova será fácil, se será difícil, ou seja, o nível de profundidade? Você controla se a prova terá muito texto ou não terá muito texto? Você não controla, porque não foi efetivamente a sua ação que levou à construção daquela prova. Então são fatores que você não domina. Agora pensa comigo, você domina efetivamente dormir bem ao longo dessa semana? Parece-me claro que sim. E o dormir bem que eu estou falando é dormir no horário correto, acordar no horário correto, ou seja, ter a quantidade de sono adequada. Primeiro ponto. Segundo ponto, você controla efetivamente a quantidade de horas que você vai estudar? Você também controla. É algo que está no seu domínio. Você controla efetivamente as suas ações pelos próximos 3 dias em relação à quantidade de questões que você vai fazer? Você também controla. Ah, professor, quando você fala então sobre controle, aqui também é um outro ponto trazido aí pela filosofia. Um dos grandes pontos de sabedoria é você saber o que está no seu controle e o que não está. É um dos pontos que você precisa mais aprofundar na sua mente, é enxergar, é entender os pontos que efetivamente estão no seu controle, para que você consiga ter uma ação mais assertiva. Aliás, nós temos um ponto aqui no podcast, e toda frase de impacto que você ouvir, coloca nos comentários. É extremamente importante que cada frase ouvida que gerou algum tipo de impacto com você, para você, que você registre. Então, essa frase para mim ela é maravilhosa no sentido de focar no que está no seu controle,
porque isso diminui a carga de ansiedade de uma forma, eu não estou falando aqui, tá, gente, de uma ansiedade patológica que aí está no campo da psicologia ou da psiquiatria. Aqui, enquanto coach, eu não trato de aspectos relacionados a transtornos. Aí é um outro campo, né? O campo da psicologia, da psiquiatria, se for o caso, é um outro campo, é uma outra esfera. Aqui, a gente está falando desta expectativa que se gera para a realização de um grande evento na sua vida. Aqui, no caso, esse grande evento na sua vida está relacionado exatamente ao quê? Está relacionado à realização da prova. Ainda nesse tocante, é muito comum estabelecermos o seguinte: o que é que a outra pessoa vai pensar com o meu resultado? É um outro aspecto muito comum que eu gostaria de lhe convidar também a este ponto de análise. Pensa comigo, o que o outro vai pensar sobre você também não está no seu controle. O que você pode fazer, aí sim, é o seu melhor. O que você pode fazer é efetivamente ter ações que possam levar você ao resultado que você quer. Aí está no seu controle, as suas ações. Mas o que o outro vai pensar das suas ações, o que o outro vai pensar do seu resultado, isso não está no seu domínio. E aí, o que que acaba acontecendo? Às vezes a gente se preocupa tanto com um evento futuro que não está sob o nosso domínio que a gente paralisa. E aí, o que que acontece? A gente deixa de fazer o que está no nosso controle. Por exemplo, aqueles estudantes que são do método AV4.4, que são acompanhados por mim, eles têm diariamente, dentro de um planejamento de rotina, atividades, ou seja, metas fixadas, metas para serem cumpridas. De quem é que depende o cumprimento daquela meta? Depende única e exclusivamente de você. Se é do método e está me ouvindo. Se você não é do método e está me ouvindo, depende única e exclusivamente de quem efetivamente está sendo mentorado. Única e exclusivamente. Porque você precisa fazer. Não adianta ter a melhor meta do mundo, baseada em peso das disciplinas, baseadas em temas, em subtemas, subdivisão de disciplinas, nível de importância para a prova, nível de importância do tema e do subtema, se você não fizer. Então, esse aspecto está ou não está no seu controle? Está. Então, esse ponto é o que você tem a maior responsabilidade em cumprir. Porque é algo que efetivamente contribui para o seu resultado. Então, inclusive, se a gente for trazer para palavras relacionadas ao campo da produtividade, isso é você está sendo produtivo. Produtivo por quê? Porque é uma atividade, uma tarefa que contribui para o seu objetivo. Então, a gente chama isso de tarefa de produção. Existem outras tarefas que são tarefas de ocupação. Às vezes a gente diz assim, não cabe mais nenhuma atividade no meu dia. A pergunta é, você está cheio de tarefas de produção ou de ocupação? Então, por exemplo, se você fica um tempo intenso nas redes sociais, isso é uma tarefa de ocupação, porque isso não contribui com o seu objetivo. Então, você controla o tempo que você estará no Instagram, o tempo que você está no WhatsApp, você controla. E se você, por alguma razão, está se perdendo nesse aspecto, você ter um aplicativo de gestão de tempo é algo que pode lhe ajudar substancialmente na jornada. Então, é necessário que você tome providências em relação ao que está no seu controle, porque senão a nossa atenção fica voltada para algo que é espaço, algo que não está no nosso controle, e a gente procrastina o que está no nosso controle. Então, foque naquilo que efetivamente você pode determinar o resultado, determinar as ações. Assim, você conseguirá ampliar sua produtividade e estar cada vez mais perto do seu grande objetivo. Este tipo de conteúdo ele não pode permanecer apenas com você. Então, clica no botão de compartilhar e encaminha, vai lá no WhatsApp, encaminha para a primeira pessoa que você entende que precisa ouvir
a temática do episódio de hoje. Fechado? Lembrando que essa pessoa vai vir aqui, ela vai chegar nesse pedaço do podcast e vai entender que você só podia encaminhar para uma pessoa. Imagina como essa pessoa vai se sentir. E você que está efetivamente ouvindo, você que recebeu este compartilhamento, agradeça a pessoa que te encaminhou e encaminhe para a próxima. E assim a gente cria esse círculo virtuoso. Fechado? Bacana. E para você que de repente senta para estudar, mas não consegue controlar as suas ações porque não sabe construir um planejamento, não sabe organizar os seus estudos, qual é o passo? O passo é o que está no seu controle, é pedir ajuda. Como é que você vai pedir ajuda? Na descrição desse podcast, desse episódio, está o meu WhatsApp, é o 719-9381-1035. Você vai me mandar uma mensagem dizendo, professor, preciso de ajuda, preciso de uma análise de perfil estudantil. Assim, nós conseguiremos efetivamente trazer os próximos passos, ou seja, a solução educacional necessária para que você possa progredir na jornada de preparação. Um grande abraço, estamos juntos e até o episódio de número 117. Grande abraço, valeu!